Onde o Scania vai, o Mercedes também vai. É sobre esse tipo de comentário que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para mostrar esse comentário melhor para vocês, eu estou aqui com esse print de um comentário do Rodrigo Costa de Oliveira 732, um comentário que ele fez lá naquele vídeo onde eu falo que passageiro leigo liga sim para o chassi do ônibus, mesmo que ele não se dê conta disso. Vamos ler aqui o comentário dele para a gente entender melhor o que ele está falando. Olha, ele começa dizendo aqui: bom dia, na verdade é besteira comprar ônibus com muita potência aqui no Brasil e a Mercedes-Benz visa custo-benefício para o empresário. Onde os Scanias vão, o Mercedes-Benz também vai. Vamos voltar aqui e vamos abrir aqui a imagem do Scania, que primeiro ele fala do Scania, depois ele passa por Mercedes. Ele falou que onde o Scania vai, o Mercedes-Benz também vai. E realmente vai. Onde o Scania vai, o Mercedes também vai, mas não do mesmo jeito. E eu vou mostrar aqui para vocês as especificações técnicas, vou falar aqui para vocês. Esse aqui é o Marco Polo Paradiso G7 1200 montado sobre o chassi Scania K400IB, sendo que ele tem um motor Scania DC13 113 400 de 400 cavalos, sendo que esses 400 cavalos são alcançados na rotação de 2.100 RPM. O torque máximo desse motor é de 2.100 Nm de torque entre 1.000 e 1.300 RPM. Aí a gente vem aqui para o Mercedes, também é um Marco Polo Paradiso G7 1200, porém montado sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5, que tem um motor OM457LA Euro 5. E esse motor rende uma potência de 354 cavalos a 1.900 RPM e um torque máximo de 1.600 Nm, que começa em 1.100 RPM e, de acordo com a curva de torque, ele vai até mais ou menos uns 1.600 RPM. Uma curva de torque que, se não me engano, é semiplana. Então vamos voltar aqui para o Scania. A gente percebeu aqui que o Scania ele tem um torque máximo dele começando em 1.300 RPM. Isso significa que você precisa pisar muito menos no acelerador e dar muito menos giro no motor para conseguir extrair a força máxima que esse motor tem. O que, de acordo com o Anderson Dantas, do canal Anderson Dantas Ecotraining, é uma coisa boa, porque de acordo com o canal dele, quanto menos giro você dá no motor, maior é a vida útil dele a longo prazo. Claro que não é só dar pouco giro no motor por si só, você tem que levar em consideração uma somatória de fatores. Mas de acordo com um regime de operação ideal, quanto menos giro você der no motor, maior vai ser a vida útil dele a longo prazo. Então vamos voltar aqui para o Mercedes-Benz. Esse Mercedes-Benz aqui, ele já tem o torque máximo dele ali entre 1.100 e 1.600 RPM, o que significa que para você conseguir extrair o melhor do torque dele, você vai ter que acelerar mais o motor, para que assim ele consiga trabalhar em um regime que, ao mesmo tempo que aproveita o torque máximo, também renda uma potência bacana aqui. Se a gente voltar aqui para o Scania, na faixa dos 1.600 RPM, que é o fim da faixa verde dele, ele rende, de acordo com a curva de potência dele, em torno de 390 cavalos. Se a gente vem aqui para o nosso O500 RSD, no final da faixa verde, também em 1.600 RPM, ele rende uma potência de aproximadamente 340 cavalos. Então, mais uma vez, o Scania ele rende mais potência e mais torque, o que significa que ele vai ter muito mais desempenho em aclives, quando necessário, que é uma questão que vai ser abordada aqui nesse comentário do Rodrigo. Vou mostrar aqui para vocês. Ele fala um pouco sobre isso. Aqui, a gente tem uma parte do comentário dele em que ele fala: para quem não sabe, esse trecho, que no caso seria as serras da Baixada Santista, tem uma das maiores subidas de serra do Brasil. E te falo uma coisa, os Mercedes-Benz sobem a 80 km por hora alisando o pedal do acelerador. Agora a diferença é essa, que às vezes o Mercedes-Benz sobe com 1.500 RPM e o Scania sobe nessa mesma velocidade a 1.300. Por que o Mercedes-Benz sobe a 1.500 RPM e o Scania sobe a 1.300? O Mercedes-Benz, por mais que ele tenha o torque máximo dele começando em 1.100 RPM, para ficar numa combinação legal do regime de torque com o regime de potência, ainda mais tendo em vista as relações de marcha e de diferencial que ele utiliza, ele precisa de um pouco mais de rotação. Isso poderia ser resolvido e ele poderia operar num giro mais baixo com tranquilidade se ele tivesse uma caixa com mais marchas e assim, quem sabe, pudesse ser resolvido esse problema. Aqui no caso do Scania, ele tem uma caixa OptiCruise. No caso desse modelo aqui, o carro 21.740, ele é um veículo, se não me engano, ano 2013, então ele utiliza uma caixa OptiCruise de 8 marchas, que já tem um melhor escalonamento das marchas, o que possibilita que ele consiga subir uma serra numa rotação muito menor para uma velocidade muito maior, porém sem forçar o motor, já que ele sobe ali sobrando torque. No caso do Mercedes-Benz, se ele subir a 1.100 RPM, que é onde começa ali o torque dele, ele vai subir ali no limite de onde começa o torque. Então, se o motorista precisar, por exemplo, tirar o pé para uma retomada ou para deixar algum veículo ultrapassar ou qualquer outra situação, se o giro cair abaixo disso, vai ser bem difícil recuperar o torque. Já no Scania, por outro lado,
vai ser mais tranquilo de recuperar, porque o Scania ele tem torque de sobra em baixas rotações, coisa que o Mercedes não tem. E eu estava falando muito da questão do desempenho do ônibus em subidas. E esse é o ponto que eu gostaria de abordar mais a fundo aqui no vídeo. Inclusive, foi um pouco disso também que eu falei lá no outro vídeo. Você tem que analisar o desempenho em subidas. Claro que se você pegar um Mercedes-Benz de 354 cavalos e um Scania de 400 cavalos de um terreno plano, é provável que o Mercedes tenha um desempenho mais econômico, porque um motor com menos potência, menos torque, uma litragem menor, como é o caso do Mercedes, ele tende a consumir menos. Mas agora, se você bota o motor em uma operação mais extrema, quanto mais forte, quanto mais potente, quanto mais robusto for esse motor, menos ele vai sofrer com as condições adversas. E, consequentemente, ele vai ter um desempenho melhor. Por outro lado, se for um motor que ele tem uma litragem menor, um torque menor, uma potência menor, ou algum fator que acabe limitando o desempenho dele, ele vai sofrer um pouco mais. E aí é como diz o Anderson Dantas, do canal Anderson Dantas Ecotraining, é muita pancada no pistão, né? Aí o motor sofre mais para conseguir extrair o mesmo desempenho. Infelizmente, no caso de subidas, quando a gente fala de desempenho em aclives, o Mercedes-Benz ele precisa ter o motor ali gritando muito mais do que o Scania, por assim dizer, para conseguir ter um desempenho legal e conseguir performar bem. Por exemplo, a 80 por hora, num Mercedes-Benz desse aqui com câmbio de 6 marchas, o motor tem que estar pelo menos ali a 1.500, 1.600 giros, dependendo da redução do diferencial, para ter um desempenho bacana. Já um Scania, como esse daqui, nos mesmos 80 por hora, pode ser que o motorista consiga trabalhar tranquilo com o motor na faixa dos 1.000 a 1.300 RPM. Claro que vai depender também aí do escalonamento das marchas, mas dependendo aí ele vai conseguir subir aí nessa faixa, nessa rotação bem baixa, sobrando acelerador e sem forçar o motor. Por isso você precisa ter em mente diferentes questões, como relação de marcha, relação de diferencial, uma série de questões aí que se eu for abordar tudo vai ficar um vídeo muito longo, já está ficando um vídeo muito longo por sinal. Então você precisa ter tudo isso em mente. Mas, resumidamente, onde o Scania vai, o Mercedes também vai, mas não do mesmo jeito. Agora, já que o Rodrigo tocou nesse assunto de aclive, eu gostaria de perguntar aqui para você nos comentários de onde você é, como são aí os aclives acentuados na sua região e qual que é a performance dos Mercedes, Volvo, Scania aí onde você mora. Qual sobe melhor e por quê? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!